da parte da mesa da Comissão, o assunto está, digamos, não vale a pena martelá-lo mais. Penso que já temos respostas mais do que suficientes e, portanto, a partir daqui, as iniciativas políticas dependem dos grupos parlamentares. Penso que são 11h15, está na hora de começarmos a nossa audição. Tanto quanto eu sei, o Dr. António Coloni está online a acompanhar-nos e, portanto, Srs. Deputados, vamos passar todos os pontos que não foram objeto de apreciação, que constavam na nossa agenda, transitarão diretamente para a agenda da reunião da próxima semana. Vamos então passar à audição do Dr. António Coloni para apresentação e debate relativo ao relatório anual do Eurojust, o nosso representante no Eurojust, que é o Dr. António Coloni, que eu começo por cumprimentar. Bom dia, Dr. A nossa audição decorrerá da seguinte forma, como é habitual. Será dada a palavra ao Dr. António Coloni para uma intervenção inicial de até 10 minutos. Eu sinalizarei quando estiver no final desse período. Depois seguir-se-á uma ronda de intervenções por ordem decrescente dos grupos parlamentares, eventualmente do deputado único representante do Chega e da senhora deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira, se pretenderem intervir. Os grupos parlamentares 6 minutos, o DURP 3 minutos e a senhora deputada não inscrita 2 minutos. E depois devolverei a palavra ao Dr. António Coloni para responder e dar satisfação aos pedidos de esclarecimento que eventualmente tenham sido colocados por um período equivalente dos pedidos de esclarecimento, mas que em qualquer caso não deverá ultrapassar os 30 minutos. Posto isto, reiterando os cumprimentos ao Dr. António Coloni, dou-lhe a palavra para a sua intervenção inicial. Agora sim, bom dia, Sr. Presidente, bom dia, Srs. Deputados. Bom dia. É para mim um prazer estar aqui de novo convosco, neste momento, repetindo esta tradição já de há alguns anos, e dizer-lhes que será porventura a última vez que estarão comigo nesta posição, dependendo do próximo agendamento da próxima discussão do relatório do Eurojust, mas veremos. A Eurojust, como sabem, é hoje uma agência da União Europeia e funciona com regras diferentes do que funcionava. De qualquer maneira, continua a ser no âmbito dos gabinetes nacionais que o trabalho operacional é feito e que é desenvolvido junto dos diferentes países e junto das diferentes autoridades judiciárias. O resto é todo um equipamento de natureza administrativa que vai suportando um conjunto de estudos e projetos, mas que, em rigor, pouco tem a ver ou pouco se reflete na prática operacional cotidiana dos gabinetes nacionais, que, de qualquer forma, em meu entender, é uma opinião estritamente pessoal, viram reduzida a sua presença efetiva no âmbito desta nova orgânica do Eurojust. Apesar de tudo e apesar das circunstâncias adversas deste ano, posso-vos dizer que continua a aumentar o número de casos que a Eurojust acompanha e pedidos de cooperação judiciária. Este ano, refiro a 2020, houve 4.200 casos acompanhados desde o princípio para a Eurojust, contra 3.892 de 2019. Sendo que isto é muito importante, 10% destes casos correspondem já a pedidos de cooperação com países terceiros exteriores à União Europeia. Este aumento de casos e de funcionamento e de acompanhamento de parte da Eurojust só foi possível também, e importa referi-lo, devido à introdução de novas tecnologias e tecnologias digitais que nos têm permitido, mesmo durante este período complicado que todos atravessámos na Europa e no mundo, comunicar e transmitir documentos de alguma maneira mais facilmente. Portanto, apesar desta questão, apesar do problema da pandemia, foi possível dar uma resposta tecnológica efetiva e manter e aumentar o número de casos com que a Eurojust foi lidando durante estes anos. Como vos referi, no ano 2020 houve um aumento de 10% nos casos, um número de 10% de casos que a Eurojust lidou foram com países terceiros. Isto faz-me pensar, e vou diretamente ao assunto, que
tão importante como a cooperação judiciária que neste momento se desenvolve no seio dos países da União Europeia, que certamente vai ser ainda mais facilitada através da introdução de novas plataformas digitais que estão a ser estudadas e preparadas no âmbito do programa e-Justice e também já da Sirius. Vai ser necessário no futuro breve desenvolver uma atividade junto dos países terceiros e incrementar essa atividade, designadamente com países da América Latina e com países do Mediterrâneo Sul e da África, países que, de qualquer forma, têm sistemas jurídicos judiciários muito semelhantes aos europeus, pois foram neles inspirados, e que, portanto, se calhar haveria que repensar um pouco o futuro da Eurojust, não só na perspectiva tradicional que tem sido a de desenvolvimento da cooperação no seio da União Europeia, como fundamentalmente a partir de agora junto desses outros países de outras partes do mundo que têm sistemas jurídicos judiciários semelhantes aos nossos e que têm pedido e solicitado cada vez mais a intervenção da Eurojust. Dentro da União Europeia é natural que as plataformas digitais venham substituindo gradualmente os pedidos de cooperação e a troca de documentação feita através da Eurojust. Isso não retira o papel importante que a Eurojust continuará a ter e que só pode ser feito de uma maneira muito direta e muito presencial, apesar de tudo, na coordenação das investigações. Aí as questões são diferentes. Há uma abertura no discurso muito mais livre entre os componentes das diversas delegações que participam nas reuniões de coordenação e que lhes permite também uma troca de informações informal que de outra forma não é possível. Portanto, também a vocação interna da Eurojust se vai passar a exercer, em nosso entender, muito mais no âmbito da coordenação das investigações que da simples transmissão de pedidos de informação e de documentação necessária à cooperação judiciária. Portugal e a Espanha e também, de certa forma, a França têm investido muito no desenvolvimento e acompanhamento de dois programas, o Euromed Mediterrâneo Sul e o EULPACT com a América Latina, sendo que durante a presidência portuguesa foi possível fazer aprovar pela Comissão, a pedido também do Conselho, a concretização de acordos de cooperação judiciária com alguns países da América Latina, como o Brasil, a Argentina e a Colômbia, e muitos outros do Mediterrâneo Sul, que destaca a Argélia, Marrocos e a Tunísia pela sua importância. Importa, todavia, que os países europeus com história nacional menos comprometida com tais zonas do mundo passem também a acolher esse envolvimento como estratégico para a afirmação e cultura dos valores europeus. A grande parte da criminalidade que é tratada com esses países tem uma importância enorme, refiro a tráfico de seres humanos, drogas, branqueamento de capitais, terrorismo, corrupção, e estes, como sabem, não se cingem às fronteiras da União Europeia e todas as atividades criminais com eles relacionados desenvolvem-se em várias partes do mundo, embora também tendo como ponto de interesse e de ação a União Europeia. Portanto, sobre isto, eu o que vos queria dizer era apenas salientar apenas estes aspectos. No que diz respeito ao gabinete português, o gabinete português continua a aumentar o número de casos em que interveio. Este ano houve 233 casos contra 222 em 2019, o que correspondeu a um aumento de 5% dos casos. Houve 115 casos requeridos pelas autoridades portuguesas, dirigidos a 28 Estados, e destes 26 foram Estados-membros e 2 Estados terceiros. As autoridades estrangeiras abriram com Portugal durante o ano 118 casos e, portanto, tendo Portugal sido requerido em 106, estes casos vieram de 28 países diferentes, 24 Estados-membros e 4 países terceiros. Além disso, ainda foram desenvolvidos os chamados Temporary Working Files, que são dossiês para acompanhamento de casos que ainda não se considera necessário registar como casos de investigação na Eurojust, mas que podem evoluir para isso ou não, dependendo da troca de informações que é feita. Portugal no nosso gabinete optou por manter dentro do número dos seus membros um ponto de contacto da rede judiciária europeia, o que nos permite também transmitir para a rede um conjunto de casos que consideramos não deverem ser tratados pela Eurojust e poderem ser melhor e mais rapidamente tratados pela rede judiciária europeia, o que de alguma maneira também afeta a nossa estatística, mas preferimos que seja assim e preferimos que as coisas corram deste modo, não dando uma resposta negativa a quem nos pede, mas orientando a partir do próprio gabinete os casos para a rede judiciária europeia e retransmitindo a resposta da rede judiciária europeia através do gabinete. Isto tem sido muito importante para não defraudar as expectativas dos colegas que se socorrem do nosso gabinete. No que diz respeito a países que solicitaram e que tiveram casos connosco, podemos salientar
a pedido de Portugal, a França com 42 casos, a Espanha com 22, o Reino Unido com 13, a Bélgica e a Suíça com 10, sendo que os outros países que mais solicitaram a nossa intervenção foi a Itália, a Roménia, a Holanda, a quem nós mais solicitámos a intervenção foi a Itália, a Roménia, a Holanda e a Alemanha. Os países que mais solicitaram a intervenção de Portugal foram a França, a Espanha, a Alemanha e a Holanda, como terão visto no relatório que previamente enviei. Isto dá-vos uma ideia da progressão de casos e do número de interesse das diferentes autoridades judiciárias e principalmente das nacionais na utilização da Eurojust. Eu posso-vos dizer já que relativamente ao ano de 2021 e até 15 de setembro, o nosso gabinete abriu já, a pedido das autoridades portuguesas, 93 casos e mais 38 TWFs. E, portanto, isto corresponde a um aumento significativo, uma vez que em 2020, até esse período, só havíamos aberto 62 casos e 31 TWF. Os tipos de crimes que mais envolvem a atividade do gabinete português não são muito diferentes dos que envolvem outros países. De qualquer maneira, importa salientar que as burlas e fraudes, incluídas fraudes fiscais, são os casos mais solicitados à nossa intervenção, a que devemos acrescentar casos relacionados com a cibercriminalidade que, em muitos aspectos, estão eles próprios também conectados com o problema das burlas. E é verdadeiramente importante esta dimensão da utilização da Eurojust no apoio e na coordenação de investigações de casos que têm alguma complexidade, dadas as necessidades de discutir legislação não só judicial e judiciária, mas também bancária, económica, etc., dos diferentes países. Os crimes de branqueamento de capitais, obviamente, estão também incluídos nesta lista de crimes com mais importância e que mais têm suscitado a intervenção do gabinete. No que diz respeito a instrumentos de cooperação, e apesar do facto da facilidade maior que existe hoje na transmissão direta de pedidos de cooperação judiciária, continuamos a notar que decisões europeias de investigação, com 57 pedidos das nossas autoridades e 37 pedidos pelas autoridades estrangeiras, foi o instrumento que mais suscitou a intervenção do gabinete, a seguir dos mandatos de extensão europeu, em que o nosso gabinete pediu a intervenção, as nossas autoridades pediram a intervenção do gabinete em 9 casos e o nosso gabinete foi solicitado pelas autoridades estrangeiras em 11 casos. Eu queria aqui referir uma coisa muito importante relativamente ao mandato de extensão europeu. Como sabem, a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia veio a insistir na necessidade de que esses mandatos, que as legislações nacionais contemplem que esses mandatos só podem ser emitidos por juízes de instrução, uma vez que as decisões dos juízes de instrução são as únicas que são suscetíveis de recurso. Primeiro, o Tribunal de Justiça da União Europeia referia-se à independência do Ministério Público e à autonomia do Ministério Público, para depois se centrar neste segundo requisito, que era a possibilidade de haver recurso de decisão de emissão de mandato de detenção europeu. Acontece que os mandatos de detenção europeus, também de acordo com a mesma jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, só podem ser emitidos subsequentemente à emissão de mandatos de detenção nacional. Portanto, eu gostaria de suscitar a vossa atenção, se vierem um dia a repensar o problema, a revisão do Código de Processo Penal, a adequação da nossa legislação nacional a estas exigências da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, que têm a ver, de facto, com problemas de direitos, liberdades e garantias. Isto é, saber se justifica manter ainda a nível nacional, no nosso Código de Processo Penal, a possibilidade de ser o Ministério Público a emitir mandatos de detenção nacionais, quando a jurisprudência europeia diz que para os mandatos de detenção europeus devem ser juízes de instrução, e diz também que os mandatos de detenção europeus devem ser a extensão, de alguma maneira, do que são os mandatos de detenção nacionais. Isto é, não pode haver emissão de mandatos de detenção europeus sem emissão de mandatos de detenção nacionais. Relacionado com este problema, e também um pouco à volta do Azul, gostaria de dizer que continuamos a ter algumas questões com alguns países relativamente às condições prisionais de alguns estabelecimentos portugueses. Como sabem, há anos o Sr. Provedor de Justiça elaborou um relatório sobre as condições prisionais do nosso país e
mandou traduzir para inglês e divulgou junto dos países da União Europeia, sendo que esse relatório continua a ser utilizado por esses países para nos colocarem algumas dificuldades quando se trata do cumprimento e execução de mandatos de extensão europeu, uma vez que só admitem a transferência dos presos para estabelecimentos que considerem respeitarem os estándares europeus de qualidade. Era talvez a altura de se pensar fazer uma espécie de auditoria e revisão dos nossos estabelecimentos de maneira a podermos dar uma resposta global a este tipo de situações, em vez de sermos interpelados um pouco achincalhantemente, caso a caso, sobre se o estabelecimento prisional tem ou não tem qualidades, responde ou não responde aos estándares europeus. Isto passa-se connosco e com muito poucos países na Europa e, portanto, eu acho que se calhar era a altura de se rever, até porque as coisas evoluíram muito positivamente nos últimos tempos sobre esta matéria, de se rever esse relatório e de se verificar quais são efetivamente aqueles estabelecimentos que ainda não cumprem e para os quais os presos provenientes da concretização de mandatos de detenção europeu não podem ser enviados. Portanto, este aspecto eu gostaria de vos alertar. No que diz respeito à reuniões de coordenação, Portugal... Peço-lhe que conclua, se puder, doutor. Sim, senhor. Não vou dizer muito mais, eu iria apenas dizer que o DIAP de Lisboa continua a ser o departamento que mais suscita a intervenção do gabinete português, seguido do DIAP do Porto, do DCIAP, do DIAP de Braga, DIAP de Matosinhos, de Sintra e Vila Nova de Gaia, e sendo que podemos constatar que são quase tudo DIAPs e DCIAPs da área da costa litoral, o que prova que ainda não conseguimos sensibilizar verdadeiramente o interior, os colegas que se situam nas comarcas interiores para a necessidade e a utilidade da utilização do Eurojust do nosso gabinete. Pronto, no síntese com o tempo que tenho, é isto que eu vos posso dizer e que penso que era relevante dizer. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Doutor, também. Vamos passar então às intervenções dos grupos parlamentares, começando pelo Partido Socialista. Sr. Deputado José Magalhães, tem a palavra. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Dr. Cluny, gostaríamos de cumprimentá-lo pelo trabalho feito e pelo relatório apresentado e pela exposição agora feita complementarmente e pelos problemas que nos deixa e nos traz. Na verdade, há alterações muito profundas do panorama nesta matéria. A presidência portuguesa do Conselho da União teve ocasião, aliás, de permitir um retrato atualizado da situação de mudança em curso, designadamente por força da alteração de orgânica, das alterações de orgânica e de alterações de caráter tecnológico. Haverá no futuro um problema sério de saber qual o peso da componente nacional e da componente, vamos chamar assim, europeia, nas forças motrizes que combatem o crime na nossa União. Haverá aqueles que acharão que a componente nacional pode ser substituída facilmente pela outra. Gostava de lhe perguntar como é que neste momento se desenha eu não diria a correlação de forças, mas a relação entre o vetor gabinetes nacionais e o vetor aspas, centralista, uma vez que a centralização é excessiva, que parece a alguns extremamente excitante e atraente, pode ter inconvenientes e se aproxima do modelo, na verdade, federalizante. E para alguns o FBI europeu é um fascínio irresistível. Falou das novas plataformas digitais e Justice e do Sirius, que vão, de facto, substituir o trabalho avulso e as ferramentas avulsas usadas até agora, e julgo que só podemos ver nessas novas ferramentas um progresso, e aí um progresso indiscutível,
como provou a pandemia, é penoso trabalhar sem essas ferramentas novas. E no caso de Portugal, portanto da República Portuguesa, a ausência de ferramentas adequadas faz-se notar na vida, por exemplo, do Ministério Público e na circulação dos processos em papel de cá para lá, de lá para cá, de cá para lá, de lá para cá, como alguns exemplos bastante recentes e evidentes nos demonstram. Portanto, isso tem que acabar e é um aspecto negativo que pesa sobre os vários governos. O gabinete português continua bem, manifestamente, pelos dados que nos trouxe. Fez uma observação sobre as chamadas Temporary Work Files, que coloca um problema que gostava que pudesse dilucidar e aprofundar, uma vez que diz que continuam a ser enviados para a rede judiciária europeia, em muitos casos, mas não se percebe qual é o critério. Percebe-se que é um critério de prudência, percebe-se que não há uma tabela, não há um standard, não há uma regra, não há um códex para determinar essas escolhas, mas percebe-se que há aqui um problema irresolvido. Colocou também uma questão importante, que é, na verdade, uma interpelação ao legislador em relação ao mandado europeu. Uma vez que a jurisprudência do Tribunal de Justiça é conhecida e é inequívoca. Juiz de instrução criminal e juiz de instrução criminal, e o problema de Portugal é que a solução do CPP não coincide com esta e é necessário ter um mandado nacional para se poder ter um mandado europeu. Portanto, esta questão vai ter que ser resolvida pelo legislador nacional e segundo critérios de caráter político. Portanto, registro é a única coisa que posso fazer em nome do grupo parlamentar, é registamos e discutiremos esse aspecto coletivamente. Em relação aos estándares de qualidade dos estabelecimentos prisionais, registramos também a sua sugestão de que seja feita uma auditoria, uma vez que a situação que existe é uma situação, de facto, penosa, trabalhosa e pouco lógica, dado haver um relatório, ainda por cima traduzido, da Provedoria, feito segundo as condições adequadas, naturalmente, não é? Portanto, na verdade, há duas soluções. Ou uma auditoria que clarifique, ou uma auditoria e a solução do problema, que é talvez a opção mais radical e a mais segura. O último aspecto diz respeito à comunicação e às linhas seguras de comunicação. O Ministério Público tem o SIMP, que não é, digamos, o último dos sistemas em termos de segurança e em termos de qualidade, tem até uma componente um pouco amadorística, mas a verdade é que os juízes, os magistrados judiciais, não têm acesso ao SIMP para comunicações seguras. E isso, em operações que envolvam magistrados de ambas as magistraturas, coloca problemas. Pode-se, evidentemente, permitir o acesso, por favor, por simpatia, de juízes ao SIMP, ou até a maquinaria da GNR, que tem sistemas seguros, mas são soluções provisórias e, digamos, pouco profissionais. Peço que conclua, Sr. Deputado. Concluo, Sr. Presidente, com a última questão que resulta da exposição feita, e que é esta. Explosão do cibercrime, alteração do quadro europeu em matéria de combate ao cibercrime, articulação entre o Eurojust e a ENISA e as outras estruturas para o combate ao cibercrime.
como é que aprecia, a partir do lugar onde tem vindo a exercer funções, a forma de darmos resposta a este desafio que tenderá naturalmente não só a manter-se como a agravar-se. E repito naturalmente os agradecimentos já feitos em nome do Grupo Parlamentar do PS. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora ao Partido Social Democrata. Senhora Deputada Emília Cerqueira tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, começo por agradecer e cumprimentar o Dr. Cluny pela grande e pelo apurado relatório que nos apresentou da atividade que levou a cabo enquanto representante do Eurojust, que é bastante exaustivo, completo e esclarecedor daquela que foi a atividade e, portanto, agradecendo desde já o relatório, bem como aqueles que foram já algumas preocupações e contributos que nos deixou na primeira parte. Relativamente àqueles que foram algumas das preocupações, Sr. Procurador, há duas ou três questões, até de forma bastante sucinta, que gostava de lhe deixar, nomeadamente a questão do e-Just e do Sirius, que são fundamentais, naturalmente, nesta era da digitalização e daquilo que é a desmaterialização dos processos e que tem vindo a agilizar até a forma do funcionamento de toda a administração, a nível nacional e mundial, mas relativamente ao caso português, até porque é o representante do gabinete português e, portanto, relativamente ao caso português, eu gostava, o grupo parlamentar, vê com alguma preocupação aqueles que têm sido os reparos feitos pelo Gabinete Nacional de Cibersegurança, através do seu observatório, nomeadamente sobre a segurança que se verifica atualmente na desmaterialização e na digitalização dos processos, que pode pôr em causa a segurança e a certeza jurídica, bem como a garantia da genuidade de todos os procedimentos, e nomeadamente a questão de qual é a proteção ou quais são as ferramentas que nós temos de pensar para a proteção de possíveis ataques aos dados informáticos e dados tão sensíveis como é o caso dos dados da Justiça e dos dados criminais, que parece-me que todos temos que ter bastante atenção e se o Sr. Procurador considera que, daquela que é a sua experiência, naturalmente, no Eurojust e na ligação com o Estado português, digamos assim, enquanto representante, quais são os riscos ou a resiliência que já tem o nosso sistema português para o desenvolvimento destes novos sistemas em articulação com aqueles que são os sistemas nacionais, e nomeadamente dos perigos e da cibersegurança que hoje é tão fundamental e importante para o nosso sistema. Esta era uma das primeiras questões que gostava de lhe deixar. Depois aqui há mais algumas questões que coloca naquelas que são as reflexões que nos deixa, e parece-me que é fundamental irmos a estas reflexões. Nomeadamente, coloca-nos aqui uma questão, e que já colocou na sua intervenção inicial, que é a questão de ainda haver uma falta de sensibilidade ou de preocupação com vários gabinetes do Ministério Público. Aliás, até referiu quais são aqueles que normalmente colaboram com o Eurojust e deixou de fora uma série de gabinetes, dizendo que ainda não há uma grande sensibilidade para esta cooperação. E já agora, Sr. Doutor, gostava, se tivesse em condições de nos dizer qual acha que seria a solução para que se sensibilizasse ou se encontrassem ferramentas para que também os DIAPs do resto do país colaborassem com o Eurojust naquelas que são as grandes matérias hoje da criminalidade internacional e, nomeadamente, desde a questão do tráfico das pessoas, que é uma daquelas que nós vamos ouvindo falar, que percorre todo o país, e são sempre questões muito complexas, e tudo aquilo que hoje é o crime informático, que também não tem local para a sua existência, e toda uma série de criminalidade que tem implicações cada vez mais internacionais e que, acredito profundamente, não se cingem a partes do território, mas todas elas, com mais ou menor dimensão, naturalmente, estão espalhadas por todo o território. Portanto, qual acha que seria a forma de nós conseguirmos este upgrade, digamos assim, para que se conseguisse também chegar ao resto do território onde parece ainda haver esta insensibilidade, ou falta de condições, ou falta de meios para que tal venha a suceder. Também há aqui outra questão que nos vem
colocando, e parece-me que é importante, que tem a ver com o problema da má qualidade das traduções nas cartas rogatórias das decisões europeias. A clareza na justiça, o rigor e a linguagem é fundamental para que haja boas decisões, sob pena de mais tarde, por más traduções, não se entenda o alcance das decisões e, portanto, qual acha que deveria ser o reforço a fazer pelos serviços nacionais, ou o que é que falta em Portugal, dentro dos meios que são proporcionados para que boas traduções sejam feitas e, nomeadamente, onde é que anda a falhar o Governo para que esta situação se continue a espalhar, não obstante todos os anúncios que se vão fazendo de melhoramentos. E também há aqui outra questão, que esta é talvez a última, que parece-nos bastante relevante, e é a questão dos mandatos de detenção europeus, o seu ajustamento, porque o tempo vai andando, o seu ajustamento, o que é que tem que ser feito para que tal aconteça, bem como também outra questão que nos colocou aqui logo na parte inicial, que é o aumento dos casos, e a minha pergunta é: aumento dos casos acompanhados, ou há a sensação que ainda continua a haver uma grande zona cinzenta em que os casos não são relatados, não são participados e, portanto, continua a não haver, digamos assim, o devido acompanhamento e o devido escrutínio desses casos? E também, numa questão mesmo final, gostava que se pudesse ainda vir densificar uma das preocupações que nos coloca, que tem a ver com a insuficiente formação dos funcionários judiciais e do Ministério Público no respeito ao acompanhamento dos processos de cooperação judiciária, designadamente quando lhes é atribuído pelos magistrados a função de preencherem os formulários. Esta falta de formação ou de capacidade dos próprios magistrados que nos vem aqui chamar a atenção é de grande preocupação para o Grupo Parlamentar do PSD e gostaria, se fosse possível, Sr. Procurador, que nos densificasse exatamente quais são as grandes falhas e lacunas que estão a verificar para que se fale basicamente em capacidade para que os magistrados cumpram a sua função. E desde já, porque o Sr. Presidente me está a dizer que o meu tempo está esgotadíssimo, agradeço-lhe os esclarecimentos e naturalmente também aqueles que vier a dar-nos em resposta, porque é fundamental para que possamos legislar e apresentar as devidas propostas para colmatar estas insuficiências. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao Bloco de Esquerda. Sr. Deputado José Manuel Pureza tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Dr. António Coloni e expressar-lhe, enfim, uma palavra de muito apreço, sobretudo, não só pelo relatório que nos fez chegar e que agora aqui podemos comentar, mas também, e acima de tudo, pelo facto de nos ter lembrado que, enfim, está a cessar o seu mandato e que, seguindo as suas palavras, que não são propriamente gostosas, poderá esta vir a ser a última vez que, nestas circunstâncias, temos este espaço de interlocução. E, portanto, se assim for, creio que é devido a uma palavra de reconhecimento por todo o trabalho que o Dr. António Coloni desempenhou na nossa representação junto ao Eurojust e pela sua responsabilidade também pessoal na qualidade, na alta qualidade, na elevadíssima qualidade do trabalho que a nossa representação pôde ter nessa instituição. As questões que são suscitadas pelo relatório não são questões novas, elas vêm sendo questões, digamos, apresentadas ao longo dos últimos relatórios anuais e já tivemos ocasião de, aqui nesta Comissão, fazer um conjunto de considerações que, digamos, decorrem dessas chamadas de atenção que o Dr. António Coloni não se tem escusado a fazer a quem, como nós, tem responsabilidades de natureza legislativa e de natureza fiscalizadora, da fiscalização política da atividade do Governo. E, portanto, não farei nenhum comentário sobre essas questões. Elas, repito, não são novas. O que importa, isso sim, é que todas as chamadas de atenção que nos têm sido dirigidas possam ter uma resposta, digamos, atempada, e este atempado tem algum travo de ironia, por parte de quem tem responsabilidades.
queria só fazer acompanhar e vincar um reparo que agora na sua exposição oral o Dr. António Cluny nos fez e que tem a ver com as dificuldades que se criam ao Estado português, como disse, e creio que muito bem, dificuldades que nos embaraçam enquanto país, no que diz respeito às condições de vários estabelecimentos prisionais, eu diria da generalidade dos estabelecimentos prisionais, para o cumprimento de mandatos de detenção europeus. E isso tem sido, como nos disse, vincado várias vezes por Estados terceiros, o que é manifestamente algo que nos envergonha a todos. O Dr. António Cluny quis ser generoso com, a sua referência a que as coisas têm melhorado muito. Nós aí discordamos. Não têm melhorado muito. Ano após ano, a qualidade do parque prisional continua a apresentar traços crescentes de degradação. As nossas condenações em instâncias judiciais europeias são conhecidas, das quais a mais importante é, indiscutivelmente, o caso Petresco. E, portanto, creio que esta sua chamada de atenção tem que merecer da nossa parte, enquanto Assembleia da República, enquanto Estado, uma resposta à altura da exigência. Eu mais não posso fazer aqui do que assumir o compromisso do grupo parlamentar que represento, mas creio que faríamos bem se olhássemos para esta sua chamada de atenção com, com um sentimento de urgência. Isto dito, eu não quero senão cumprimentá-lo de novo e expressar de novo também o nosso muito sincero reconhecimento por todo o trabalho que desenvolveu até agora neste contexto. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Partido Comunista Português. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Caro Dr. António Cluny, queria cumprimentá-lo, agradecer a disponibilidade que sempre tem manifestado para colaborar com esta Comissão e, portanto, que faço aqui um duplo agradecimento, desde logo pela forma como tem exercido as suas funções, de modo exemplar e muito prestigiante para o nosso país e para o funcionamento da Justiça, e também da forma empenhada com que tem informado esta Assembleia relativamente aos problemas com que depara nas suas funções, e creio que isso é de enaltecer. E lembro-me quando da sua audição nesta Comissão foi uma questão que foi suscitada, a necessidade de podermos ter uma relação mais estreita possível entre a Assembleia da República e a Eurojust por seu intermédio, e queria aqui registar a forma exemplar como esse compromisso tem sido cumprido. Bom, relativamente às questões que aqui coloca, elas são de facto muito interessantes e como já aqui foi dito, enfim, por outros grupos parlamentares, há aspectos que temos que registar e ter em conta na nossa intervenção, designadamente junto do Ministério da Justiça. Eu salientava o problema das traduções, que de facto é muito relevante e de facto é incompreensível que não haja uma tradução dos nossos diplomas fundamentais em matéria penal e processual penal, que possa ser utilizada pelos outros países, e creio que isso, enfim, não seria muito difícil fazê-lo, e portanto é uma matéria que ficaremos atentos e procuraremos alertar o Ministério da Justiça para essa necessidade. E depois há um outro problema que suscita, que é de grande relevância, e eu aí tecnicamente não sei como é que se resolve, mas admito que alguém tenha de saber, que tem a ver com o problema da compatibilidade dos sistemas informáticos, que me parece também que é uma questão tecnológica, mas que tem que ser resolvida. Eu creio que não quero crer que não haja pessoas habilitadas para o fazer e, portanto, creio que isso deve ser feito. Depois coloca aqui dois problemas próximos, e esses aí
Um que tem que ver com a competência para a emissão dos mandados de extensão europeu, que acho que, de facto, nós temos que compatibilizar a nossa legislação por forma a que a Justiça possa funcionar e que os mandatos possam ser operativos. E o Sr. Deputado José Magalhães referiu-se a isso e, portanto, eu creio que haverá aí uma intervenção legislativa que creio que será facilmente consensualizável entre nós e que deve ser feita. Agora, há aqui uma última questão que essa, eu creio que é mais problemática, que tem que ver com a questão da relação entre as condições do sistema prisional e a execução de mandato de extensão europeu. Nós aqui, e bem, temos dado uma grande atenção nesta Comissão. Temos dado muita atenção às condições do sistema prisional. É uma questão muitas vezes referida nas reuniões regulares que temos com o Governo. Felizmente tem havido também em Portugal quem, designadamente a nível dos vários provedores de justiça que temos tido, têm dado muita atenção a esse problema e há insuficiências que são reconhecidas. Enfim, do nosso ponto de vista também tem havido uma demora muito grande no melhoramento das condições do sistema prisional. Não é por falta de planos, há um plano há 10 anos, não é? para a reabilitação do sistema prisional e para a sua modernização, que, enfim, do nosso ponto de vista não tem avançado com a celeridade que era desejável. Agora, o problema que temos aqui é que esta intervenção que nós temos feito e que a Provedoria também tem feito, de assinalar os problemas do sistema prisional e a necessidade do seu melhoramento, acaba por ter um efeito préterintencional. Ou seja, ao salientarmos os problemas, ao detectarmos os problemas, acabamos por funcionar como um entrave à aplicação da justiça. Ora, e evidentemente que não é isso que se pretende. Ou seja, eu creio que levado à questão ao absurdo, quase que nós poderíamos dizer, bom, enquanto aqui nós achamos que não se deve prender ninguém enquanto não tivermos condições do sistema prisional. E claro que isto é levado ao absurdo. Agora, quando não é aplicado um mandato de detenção europeu solicitado pelas autoridades judiciárias portuguesas, com o argumento de que vocês não têm condições no sistema prisional, porque há aqui uns relatórios que salientam as deficiências do vosso sistema prisional, estamos perante um problema. E eu creio que o problema não se resolve. Bom, vamos aqui fazer uma auditoria que diga que está tudo bem e então a partir daí temos os problemas resolvidos e o mandato de detenção europeu passa a ser plenamente aplicável. Eu creio que não é isso que se pretende, nós não vamos fazer isso, não vamos encomendar um relatório para dizer que os problemas do sistema prisional estão superados. E então, para além de procurarmos continuar a trabalhar, porque de facto a resolução deste problema é de facto resolver os problemas do sistema prisional, mas fica aqui um problema por resolver, ou seja, enquanto não houver um relatório que diga que está tudo bem, como é que nós vamos resolver o problema do mandato de detenção europeu? Eu colocava-lhe aqui uma questão que é de saber se nos pode dizer se as objeções que são colocadas são generalizadas ou se há determinados Estados que colocam esse problema e outros que não o coloquem, não é? E se não é uma questão, se não é uma área em que podem funcionar problemas de reciprocidade, não é? Ou seja, havendo, creio eu, níveis diversos de condições do sistema prisional nos vários países do espaço europeu, se nós somos lá uma espécie de Estado pária nessa matéria, ou se há situações diversas e se este problema que se coloca em relação a Portugal também não se coloca em relação a outros países. Eu creio que a questão é muito relevante, eu acho que devíamos dar-lhe muita atenção, procurar resolver esses problemas, onde eles têm que ser resolvidos, mas creio que também justificaria aqui uma reflexão um pouco mais fina e contextualizada que nos ajude de facto a resolver este problema. Muito obrigado. Obrigado também, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra. Vou devolver então a palavra ao Dr. António Coluni. Houve 4 intervenções de grupos parlamentares. Digamos 25 minutos. Pedi ao Dr. António Coluni para poder conter os seus esclarecimentos dentro desse período de 25 minutos. Eu próprio tentei tomar aqui nota das questões colocadas pelos Srs. Deputados e, se for caso disso, depois procurarei ajudar para que
todas as questões que foram suscitadas não deixem de ser abordadas nas suas respostas. Dr. António Coloni tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. É de facto muito satisfatório para mim poder estar aqui a explicar as coisas que vão sucedendo na relação entre o Gabinete Nacional, as autoridades nacionais e as autoridades estrangeiras. Espero que no futuro isso possa continuar, porque creio que é vantajoso para as instituições de justiça e para as instituições representativas e democráticas do povo português. E, portanto, muito obrigado por esta possibilidade mais uma vez. Eu iria começar pelo tema dos mandatos de detenção europeus e dos estabelecimentos prisionais, uma vez que foi uma matéria abordada por quase todos os senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares. E talvez isso necessite de algum esclarecimento. Em primeiro lugar, nem todos os Estados membros da União Europeia nos colocam este problema. Colocam-nos fundamentalmente a Holanda, é aquele que mais levanta estas questões, e sendo que a Holanda também é um país que disponibiliza espaço nos seus estabelecimentos prisionais para cidadãos detidos de outros países, aluga espaços, portanto. E também quero dizer que, porque eu referi que a situação estava melhor, na medida em que a lista dos estabelecimentos que a Holanda nos apresenta como impossíveis de receber presos oriundos de mandato de detenção europeu tem vindo a diminuir. Isto é porque significa que eles, pelos vistos, estão atualizados e se vão informando da situação. O que acontece, de qualquer maneira, é que nós temos que estar sempre a prestar garantias de que os detidos não vão para este ou para aquele estabelecimento. O que tem sido feito pela Direção-Geral dos Serviços Prisionais, obviamente, quando é pedido e exigido, mas cria uma situação também um pouco preocupante, na medida em que há presos que podem ir para estabelecimentos de melhor qualidade e outros que podem ir para pior qualidade. Quem é suscetível de ser detido e apresentado às autoridades portuguesas através do mandato de detenção europeu terá, em princípio, mais possibilidades de ir parar a um estabelecimento prisional de melhor qualidade. Mas, no fundo, é assim que o sistema funciona, é através de garantias concretas, e era por isso que era preciso que o tal relatório que proveio da Provedoria de Justiça, já é um relatório antigo, era importante, de alguma maneira, atualizar essa situação, de maneira que não tivéssemos que, de uma maneira um pouco assintosa, ter que estar a responder casuisticamente aos Estados que nos colocam a questão sobre se aquele estabelecimento prisional ainda está bom, se já não está bom, se já evoluiu, se já tem outras condições, etc. Que, do ponto de vista do nacional, não me parece a melhor solução, mas pronto, Vossas Excelências verão, a questão coloca-se desta maneira. É-nos sempre pedido uma garantia por parte de alguns Estados de que os presos não vão para determinados estabelecimentos prisionais e essa garantia é prestada e, portanto, o assunto resolve-se dessa forma. Agora, não deixa de criar um embaraço para nós, para as autoridades nacionais e não sei se também não cria algum gozo em quem faz a pergunta e recebe as respostas, mas isso é outra questão que eu não posso avaliar. Quanto às questões dos gabinetes nacionais, da relação da Eurojust e a evolução do modelo que ela teve. Efetivamente, o modelo evoluiu, dando neste momento um papel muito mais importante à administração no seio da Eurojust, que orienta estrategicamente, de acordo com a Comissão, o trabalho desta agência, sendo certo que a única coisa de que nos podemos queixar é que os gabinetes nacionais, e que são quem mantém, obviamente, o trabalho operacional, até porque só eles é que podem manter o trabalho operacional, isto é, só eles é que podem lidar com casos de natureza judicial, não têm sido alvo dos benefícios que se tem assistido em outras áreas de funcionamento da Eurojust. Isto é, nós continuamos com deficiência no número de assistentes operacionais, continuamos com dificuldades e restrições nos orçamentos para traduções e na prática há todo um conjunto de intervenção e
e de situação institucional que temos vindo a perder. O problema, como disse bem o Sr. Deputado José Magalhães, é uma questão que tem que ser refletida, porque estamos ainda muito longe de se poder imaginar uma justiça de natureza federal, mesmo as relações de alguns Estados terceiros com a Procuradoria Europeia parece problemática, porque no fundo é um instrumento da União Europeia que não é reconhecido como um país que tenha assinado convenções e tratados de cooperação e, portanto, a questão virá a colocar-se em breve, porque alguns desses países só reconhecem os Estados europeus, não reconhecem instituições, agências internas ou organismos internos da própria União Europeia como participantes no plano da cooperação judiciária internacional. E, portanto, há questões aqui que eu acho que não devemos ir longe demais e devemos manter alguma concentração nas questões, no desenvolvimento e no aperfeiçoamento dos gabinetes nacionais e no realce da sua operacionalidade, não deixando o trabalho operacional, que ao fim e ao cabo é o que justifica a existência do Eurojust, para um plano secundário relativamente aos estudos e projetos que vão sendo feitos paralelamente por uma administração cada vez maior e cada vez mais custosa do ponto de vista orçamental. No que diz respeito às plataformas, no que diz respeito à questão das ligações, é evidente que Portugal não é o único país com problemas, mas temos que repensar, e suponho que haverá no plano de recuperação e resiliência, parece que há verbas destinadas para a digitalização da justiça também. É importante começarmos a dar um salto. Se é verdade que Portugal é, apesar de tudo, dos países que consegue dar mais rápida resposta aos pedidos de assistência judiciária e transmitir por via informática documentação. Também é verdade que quando se trata de fazer reuniões de coordenação aos centros de ação, nem sempre as nossas plataformas ou a possibilidade dos nossos operadores ou administradores de sistema nem sempre eles têm essa possibilidade de alterar as compatibilidades de maneira a responder às exigências dos sistemas. Também é verdade que o sistema de Eurojust é um sistema pouco usado por outras agências, e também é verdade que este problema não existe apenas no relacionamento entre as autoridades nacionais e as autoridades e os gabinetes nacionais da Eurojust e Eurojust, mas existe mesmo no seio das próprias agências da União Europeia. Era preciso, de facto, encontrar soluções que fossem razoavelmente compatíveis e que dessem alguma normalidade e permitissem algum uso mais fácil das tecnologias que se vão desenvolvendo. Parece-me, a mim, é uma opinião estritamente pessoal, mas não sou técnico destas coisas, que o desenvolvimento cada vez maior de plataformas, em parte coincidentes, para comunicação e para a transmissão de documentos, poderá a certa altura criar um ruído demasiado grande, quer no que diz respeito à formação dos magistrados e funcionários que têm que lidar com essas plataformas, quer na própria coerência dessa transmissão. Portanto, haverá há muitos projetos nesta altura em circulação e haverá, no meu entender, talvez que parar um pouco e perceber o que é que se quer efetivamente de uma maneira coerente e organizada, sob pena de estarmos a sobrepor sistemas, plataformas, tecnologias que cada agência se lembra de propor, que a Comissão vai aprovando, e a certa altura haverá uma espécie de cacofonia do ponto de vista de sistemas e plataformas. De qualquer forma, isto não retira a questão de nós pensarmos cada vez mais na necessidade de termos linhas seguras de comunicação entre as nossas autoridades e o Gabinete Nacional de Eurojust. Como é que isto se pode fazer depois a nível interno? É difícil. Nós até agora, volto a repetir, com mais ou menos amadorismo ou não, o SIMP tem-nos permitido alguma comunicação segura de informação e de documentos, mas é difícil porque é preciso retirar dessa plataforma para introduzir na plataforma da Eurojust, no CMS da Eurojust, esses mesmos documentos. Portanto, isso obriga a passar por um circuito de copy-paste muito complicado, que nem sempre é o melhor. Sendo certo que, da parte da magistratura judicial, esse sistema nem sequer existe e, como diz o Sr. Deputado José Magalhães, é por vezes necessário que o Ministério Público funcione como intermediário nestes processos. Uma outra questão muito importante que aqui foi levantada, penso por vários deputados, é a questão das traduções.
problema das traduções não é exclusivamente nacional, obviamente. A própria Eurojust, como eu acabei de dizer, tem vindo a reduzir o orçamento para as traduções, o que coloca algumas dificuldades. E o problema coloca-se também verdadeiramente nas línguas mais estranhas, que nos são menos comuns no uso em Portugal e tradicionalmente chamada Europa Ocidental. Isto é, quando nós temos que socorrer mesmo de idiomas de países que fazem parte da União Europeia, mas para os quais em Portugal não há verdadeiramente tradutores especializados, a questão coloca-se. Por isso era muito importante que, como aqui já foi referido, se pudessem traduzir partes ou integralmente alguns diplomas legais fundamentais, pelo menos para inglês e para francês e eventualmente para alemão, de maneira a que quando fosse necessário corrigir as traduções que nos chegam vindas de Portugal e às vezes vindas de outros países também, houvesse uma espécie de base comum mínima para onde nos pudéssemos orientar para saber se a tradução tem o mínimo de correspondência ou não. De facto, alguns países queixam-se que essas traduções, feitas designadamente dessas línguas mais estranhas, se tornam absolutamente incompreensíveis para quando são enviados os pedidos de auxílio judiciário e, portanto, haverá que encontrar aquelas soluções. Mas esse problema, como digo, não é um problema estritamente nacional, é um problema nacional, é um problema de outros países e é um problema da própria União Europeia que, em meu entender, não tem investido suficientemente nesta necessidade, o que leva, como já foi dito e bem pela senhora deputada do PSD, aqui a criar problemas de qualidade da tradução. Não só qualidade, mas de tempestividade, porque muitas vezes as traduções têm que ser mandadas para trás para serem refeitas, o que faz perder mais tempo e trabalho a quem tem que o fazer, além de que custa, do ponto de vista orçamental, traduz-se em custos acrescidos. Se de facto os principais diplomas, designadamente na área penal, estivessem traduzidos, era fácil, quando se chegasse ao preenchimento dos formulários, utilizar as traduções oficiais ou oficializadas desses diplomas, de maneira a incluir nos pedidos, nos formulários dos pedidos, a tradução que já existe, o que evitaria estar a gastar dinheiro suplementar em tradução de mais texto. Isso também era, em meu entender, uma medida de economia que deveria ser tida em conta. Portanto, sobre as traduções, eu penso que a questão deve ser colocada nestes termos, a forma como a maior tradução ou a possibilidade de tradução de diplomas legais importantes ajudaria a uma maior qualidade dos formulários e ajuda no preenchimento dos formulários e ajudaria a uma redução dos custos, que são enormes, porque se cada pedido de cooperação que vai ser traduzido por um técnico, um tradutor contratado, vai traduzir sempre os mesmos artigos, podemos ter a tradução do mesmo artigo em Viana do Castelo, em Faro, em Lisboa, e estamos sempre a pagar a mesma tradução dos mesmos textos, o que não tem muito sentido e, como eu disse, é caro. Neste sentido também, para facilitar um pouco as questões das traduções, mas também do contacto das autoridades nacionais com o Gabinete Nacional de Eurojust e dos próprios funcionários que, não tendo como atribuição preencher esses formulários, mesmo assim são, na maioria dos casos, quem o faz, o nosso gabinete imaginou um formulário simplificadíssimo que permitirá responder com muito mais rapidez e segurança e rigor aos pedidos de apoio judiciário, formulados pelas autoridades nacionais. Esse formulário, aliás, que nós estamos agora neste momento a discutir com os serviços competentes do Ministério da Justiça para ver se é possível introduzi-lo como o instrumento de trabalho comum dos funcionários judiciais sempre que preenchem formulários, porque este formulário que nós imaginamos é muito simples, com as cruzinhas certas no sítio certo, sem dar origem à necessidade de desenvolver muito texto e permite maior rigor no que é que se pretende efetivamente, qual o tipo de crime se quer, qual o tipo de decisão de que se trata e, portanto, facilitará enormemente, em nosso entender, o contacto entre as autoridades nacionais e o Gabinete Nacional, e mesmo do Gabinete Nacional com os gabinetes estrangeiros. Este modelo, inventado no nosso gabinete, aliás, pelo deputado, o adjunto do membro nacional do
Procurador-Geral Adjunto José Luís Trindade, está a ser neste momento também, foi já traduzido para inglês e para espanhol, de maneira que possa ser discutido na próxima reunião que vai haver do programa El Pacto agora no Peru, neste mês que vai entrar, e permitirá também aos pontos de contacto desses países, se ele vier a ser adotado, uma maior facilidade e rigor na comunicação com os gabinetes nacionais da Eurojust. Portanto, esse aspecto está a ser melhorado. Os funcionários que de facto não têm preparação, mas também em rigor não lhes é exigível, porque não é essa a sua função. Os formulários, em princípio, deviam ser preenchidos por magistrados, mas também reconheço que muitos magistrados não têm tempo, porque têm outras coisas para fazer e, portanto, a coisa complica-se. E, nesse sentido, é que nós inventámos este formulário para um outro formulário para simplificar muito as coisas, torná-las o mais transparentes possíveis. De qualquer forma, isto não implica, nem deve deixar de implicar que uma formação suplementar possa ser dada aos funcionários judiciais e do Ministério Público, mas fundamentalmente aos funcionários judiciais, porque são aqueles que mais afastados têm vindo a estar deste tipo de problemas e com os quais, apesar de tudo, nós mais dificuldades temos de acertar e compreender muitas vezes o tipo de pedidos que nos é feito. Portanto, sobre essa matéria, penso que também está referido o que é que pode ser feito. Quanto às plataformas que também vierem a ser introduzidas, quer a Sirius, quer a Justice, elas no fundo desenvolvem também uma outra prática que já é corrente, que é, em muitos casos, já há uma comunicação direta de magistrado a magistrado dos diferentes países sem ser necessária a intervenção da Eurojust. E isto agora respondendo também à questão de saber porque é que o nosso gabinete remete a alguns casos e alguns pedidos para a rede judiciária. É evidente que o regulamento da Eurojust diz quais são os crimes para os quais a Eurojust é diretamente competente, depois abrindo uma porta de salvaguarda para outro tipo de crimes para os quais, não sendo especificamente competente, pode ser suscitado a intervenção da Eurojust. E nesse tipo de crimes é que entra todo o resto dos pedidos. Alguns desses pedidos são razoáveis do ponto de vista da sua especial complexidade e, portanto, exigem que de facto o gabinete intervenha. Outros, os colegas que nos dirigem esses pedidos, fazem-no porque acham que é mais fácil fazê-lo através de nós, porque estamos sempre disponíveis, porque estamos 24 horas disponíveis, porque temos um grupo de peritos que sabe orientar muito rapidamente a questão, porque estar à espera às vezes da resposta dos pontos de contacto da rede nem sempre é tão eficiente quanto isso. Mas, de facto, também isto não nos deve permitir inundar a Eurojust com pedidos de menor importância e que podem ser resolvidos de uma forma mais simples através da rede. E por isso nós temos conseguido articular estes dois sistemas de uma maneira algo original. Penso que na Eurojust só um outro gabinete é que tem um ponto de contacto da rede como fazendo parte dos membros do gabinete, e isto tem-nos permitido acelerar muitos problemas e não carregar demasiado o trabalho da Eurojust com questões que de facto não deveriam e não merecem a sua atenção. Nesse sentido, também a forma como lidamos com esta questão, penso que foi uma forma expedita e inteligente e tem acima de tudo a vantagem de não nos levar a negar a cooperação a quem a pediu, mas apenas a encaminhá-la e responder-lhe depois de acordo com o que é sempre mau quando um colega pede o apoio de uma determinada instância, que lhe seja dito que não é aquela instância competente. Em vez de se dizer que não é a instância competente, resolve-se o problema através da instância competente e dá-se-lhes a resposta que o colega necessita de qualquer maneira, embora por outra via. Portanto, esse é o aspecto que me parece mais importante e mais inteligente da solução que encontramos e que de alguma maneira até posso dizer que nos prejudica do ponto de vista do número estatístico, porque podíamos ter mais casos abertos e fazer mais flores com isso, mas não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é de facto dar respostas aceleradas e competentes aos problemas que nos são suscitados. Assim, não estava a haver neste momento muito mais questões a qual eu devesse responder.
mas se o Sr. Presidente me quiser ajudar, eu Sim, agradeço. posso ajudar só duas questões. Primeiro, uma suscitada pelo Sr. Deputado José Magalhães e, de certa forma, também pela Sra. Deputada Emília Cerqueira, que tem que ver com o problema da cibersegurança e da articulação necessária para o combate ao cibercrime. E depois a Sra. Deputada Emília Cerqueira colocou também uma questão que não ouvi agora aprofundar, sobre a questão enfim, como colmatar a ausência dos DIAPs, não do litoral. O que é que está a falhar? Na prática, do seu ponto de vista, o que é que está aí a falhar e que pode ser superado para ajudar a colmatar essa mesma falha? Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou começar por esta última questão. O problema que está aqui a falhar é, no fundo, para já, a falta de regulamentação de uma inovação bastante útil que existe no nosso sistema judiciário, que é a criação de uma rede de magistrados de cooperação, magistrados que têm sido especializados na cooperação e que dão apoio aos colegas que existem, que se espalham pelo país. Portanto, junto de cada distrito judicial, junto de cada comarca, há, em princípio, um magistrado de cooperação que dá apoio e orienta a cooperação judiciária em matéria penal, um magistrado do Ministério Público, e muitas vezes também dá apoio aos juízes nessa matéria. Só que ainda não foi possível, até agora, regulamentar devidamente as competências e as atribuições desses magistrados de cooperação. Penso que a questão estará para breve, se vai fazer um guia a cargo da Procuradoria-Geral da República, no sentido de lhes atribuir, de facto, um plano de atividade mais ou menos uniforme em todo o país. Isto significará também, em meu entender, que o nosso gabinete, que tem feito um conjunto de ações de sensibilização dos magistrados nas diversas áreas do país, terá que insistir mais em áreas do interior. Já fizemos em Évora, já fizemos em Bragança, mas teremos que insistir percorrendo outras zonas interiores do país, sensibilizando os nossos colegas para a utilização da Eurojust. Portanto, há uma parte que é responsabilidade nossa. Fizemos, de facto, um grande esforço em anos anteriores à pandemia na divulgação da Eurojust junto dos magistrados das comarcas mais volumosas em serviço. De facto, não demos tanta atenção às áreas interiores e, portanto, isso nota-se o reflexo dessa falta, nota-se hoje na diferente número de pedidos. Por outro lado, o facto de não ter sido ainda possível delinear esse guia de funções dos magistrados de cooperação, que é uma originalidade portuguesa e espanhola, também tem dificuldade, porque no dia em que eles tiverem as suas funções bem delineadas, é evidente que o apoio que eles podem dar e que podem desenvolver junto das respectivas comarcas e serviços onde estão inseridos, poderá fazer aumentar, de facto, o número de volume de pedidos por parte desses magistrados aí colocados. Quanto ao problema da cibersegurança, o problema da cibersegurança não é um problema estritamente nacional, é um problema geral. Eu posso dizer que o nosso gabinete não teve até agora nenhuma questão de fuga de qualquer tipo no que diz respeito a documentos trocados com as autoridades nacionais e com os gabinetes estrangeiros. Já aconteceu aqui na Eurojust haver problemas dessa natureza, mas não com o nosso gabinete. E os problemas que houve foram rapidamente detectados e houve uma resposta interna eficiente. Portanto, por aí também não houve grandes questões. Também posso avançar que, um pouco relacionado com isto, que a nossa ideia é, no princípio do ano que vem, acabarmos com todos os dossiês em papel no âmbito do nosso gabinete e passarmos só a trabalhar com dossiês digitais, porque a pandemia e o período da pandemia permitiu-nos perceber que é perfeitamente possível e viável trabalhar apenas com este sistema e acabar definitivamente com o suporte em papel dos casos e dos processos que aqui temos. E isso será feito a partir do próximo ano, estando reunidas as condições para isso. Agora, não sei se terei respondido cabalmente ao que foi pedido, mas estou à vossa disposição na mesma para o efeito.
Parece-me que sim, Dr. António Coloni. Agradeço-lhe não apenas a clareza com que apresentou, como também a extensão e a abrangência para abordar todas as questões que foram colocadas e suscitadas aqui pelas senhoras e senhores deputados. Cumprimento mais uma vez e até ao nosso próximo encontro, que previsivelmente não demorará muito, porque com alguma regularidade sei que o Sr. se desloca também ao nosso país. Senhores deputados, termina aqui esta audição e termina também a nossa reunião. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Boa tarde. Muito obrigado.